Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, verso 18. Eu quero falar um pouquinho sobre da orfandade à filiação. Da orfandade à filiação, ou da paternidade à filiação, aquilo que Deus está construindo dentro de você através da palavra de Deus. João capítulo 14, verso 18. Abre lá comigo o texto de Jesus Cristo, que vai dizer o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Observa que o plano de Jesus em João, quando ele começa a narrar, não era apenas trazer a salvação para os seus discípulos. A salvação era um dos pontos da sua vinda. Mas aqui Jesus tem uma preocupação natural, uma preocupação humana. A frase de Jesus dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, era uma frase com a preocupação do coração daqueles homens. O que aqueles homens estavam sentindo se o Senhor fosse embora, se o Senhor partisse, se o Senhor deixasse eles, o que poderia acontecer no coração daqueles homens? Então Jesus libera a seguinte frase: não vos deixarei órfãos. Para pensar, quantos de nós já paramos para imaginar os buracos na alma de alguém que não teve um pai? Talvez você aqui esteja ouvindo e não teve um pai. Eu trouxe alguns dados que eu pesquisei ainda numa outra mensagem, aonde falo de um relatório da Unicef, que estima que devido à pandemia e o Covid-19, cerca de 130 mil crianças e adolescentes do Brasil perderam um dos pais ou os seus cuidadores principais. E esses números ainda são adicionados a outras estatísticas muito anteriores à pandemia, que demonstraram um aumento significativo na orfandade devido à crise da pandemia. E em relação aos estudos gerados, cerca de 3,7 milhões de crianças e adolescentes no Brasil viviam sem a presença de um dos pais. Embora não signifique que eles não tenham os dois, mostra que não tem um dos pais, e já é o suficiente para trazer um problema familiar, estrutural e organizacional. A paternidade, queridos, ou a orfandade no Brasil, ela é uma crise hoje. Muitos orfanatos estão cheios, enquanto tem pessoas ainda levantando bandeira sobre o aborto, existem milhares de crianças ansiando por um lar de adoção. Só que Jesus, quando ele vai pregar para os seus discípulos, ele não se preocupa apenas em trazer uma mensagem do reino, mas ele começa a mostrar que o reino de Deus não é um reino de órfãos, mas é um reino de filhos. Por isso a mensagem: eu não deixarei órfão, eu não vou deixar vocês abandonados na história, eu vou prover alguém que vai cuidar de vocês. É uma semente capaz de gerar todas as características que tem nela, na árvore que vai nascer. Jesus está dizendo: quando eu for embora, vocês receberão uma semente dentro de vocês, que vai gerar dentro de vocês todas as características do reino de Deus. Isso é paternidade também, queridos. J. Packer vai dizer: a maior honra dada ao homem no Evangelho é ser chamado de filho de Deus. A maior honra no Evangelho é ser chamado de filhos de Deus. E sabe como é incrível quando se trata do assunto paternidade? Porque uma estatística diz que 70% dos ateus declarados no Brasil têm problemas gravíssimos com a paternidade, ou não tiveram um pai presente, ou tiveram um pai abusador e ausente. Por isso não conseguem ver Deus como pai. Por isso não conseguem ver Deus como um pai na vida deles, porque tem uma desfiguração da imagem do pai. Para pensar comigo. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo e você não consegue chamar Deus de pai. Há dias atrás eu estava num discipulado e eu ouvi isso. Uma pessoa que disse: olha, pastor, eu demorei muito tempo para entender que Deus era meu pai, porque eu tinha um problema com a paternidade. Eu não conseguia imaginar eu chamando alguém de pai. Afinal de contas, eu fui criado somente pela minha mãe, nosso pai nos abandonou. E demorei muito tempo para ser curado dessa ferida, essa pessoa dizia, porque eu não conseguia imaginar que um homem que abandonou a minha mãe e abandonou a ela, a imagem de um homem, agora o pastor vem e diz: não, Deus é um pai para você. Qual é a primeira imagem que ela cria?
alguém que vai abandonar de novo, tanto ela quanto a família dela. Por isso Jesus se preocupou em João 14, dizendo: eu não deixarei vocês órfãos. Olha a preocupação de Jesus, queridos. A preocupação de alguém que não só lida com a vida espiritual, mas também com o coração daqueles discípulos. Talvez os discípulos tivessem medo de andar sozinhos no meio das perseguições, e ele estava dizendo: eu não deixarei vocês órfãos. Talvez os discípulos fossem ter medo de serem perseguidos por causa do evangelho, e ele estava dizendo: eu não deixarei vocês órfãos. Talvez os discípulos fossem ter medo ou insegurança diante das dificuldades financeiras que poderiam vir no ministério, e ele estava dizendo: eu não deixarei vocês órfãos. Afinal de contas, um pai, ele provê, protege, cuida, ama e dá destino, queridos. Todo pai de verdade, ele tem que fazer isso: prover, proteger, cuidar e dar um destino para a sua casa. A paternidade, ela é um vínculo sanguíneo, queridos, mas também um vínculo emocional. Tem uma frase: pai não é quem gera, pai é quem? Vamos lá, se pai não é quem gera, pai é quem cria, significa que muitos homens que geraram filhos não são pais de verdade, e muitos filhos são hoje órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos, queridos. Talvez eu esteja falando com você hoje, alguém que é um órfão com pais vivos, que se eu perguntar aqui, quantos tiveram a presença paterna real na sua vida? Aquela imagem daquele pai que ama, que abraça, que cuida, que diz que ama e que empodera você para ir mais longe. O salmista vai dizer que os filhos, eles são como flechas na aljava do valente. Ou seja, o pai, ele carrega filhos que são como flechas, ele tira a flecha para dizer: ei, eu não consigo ir, mas essa flecha vai atingir aquele alvo lá. Ela vai alcançar o que eu não alcanço. Os filhos, eles são essas flechas, mas os pais têm que ser os arqueiros para lançar. Talvez hoje Deus vai ser um arqueiro para a vida de alguns filhos aqui, para lançar vocês para coisas maiores, para alcançar lugares maiores, queridos. Eu coloquei aqui 3 pontos para vivermos longe do espírito da orfandade. Nós precisamos, primeiro, reconhecer que a paternidade de Deus nos dá identidade. A paternidade de Deus nos dá identidade, queridos. Parece loucura, mas tem muitos aqui dentro que não tem o nome do pai na identidade. Por quê? Porque não tiveram pai. Você já ouviu aquela expressão: todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Você realmente acredita que todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? São. Sim ou não? Diga para desse lado: nem todos são filhos de Deus. E eu sei que vai mexer um pouquinho com essa estrutura, mas eu quero que você leia a Bíblia, e a Bíblia vai nos revelar. Abre comigo lá João 1, verso 12. João 1, 12. A paternidade de Deus nos dá identidade. João 1, 12. O texto vai dizer assim: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Os que receberam e que creram no nome de quem? Jesus. Repete comigo: Jesus. Quem creu e recebeu Jesus, recebeu a autoridade, o poder, outras versões diz, para serem filhos de Deus. E os que não creem em Jesus, pastor, não são filhos, são uma criatura, criaturas de Deus. Paulo vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ele bota um contraponto, a criação e os filhos. Ele faz um balanço dizendo: existe um grupo que não crê em Jesus, eles são a criação, mas há um grupo que crê em Jesus, eles são os filhos, e esse grupo está aguardando que os filhos digam: ei, há um pai, e é muito fácil de você acessar a nossa família, basta crer no nome de Jesus. Então, a paternidade de Deus nos dá identidade. Romanos capítulo 8, verso 15: vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Nós cantamos Abba. O que é Abba Pai, queridos? Abba Pai é uma expressão
hebraica, sabe quando a criança começa a balbuciar as primeiras palavras? Normalmente ela fala o quê? Papá, 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 né? Ou mamã, mamã, enfim. Essa expressão Abba é um balbuciar de uma criança dizendo: ei, eu quero reconhecer que você é o meu pai. É isso que Paulo está dizendo. Nós recebemos um espírito de adoção, e nós, como crianças geradas, começamos a clamar: Abba, 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 Abba. E hebraico está dizendo: papai, papai, papai. É uma criança agora pedindo o conchego do pai, o carinho do pai. Assim acontece quando nós recebemos a identidade em Cristo. Nós sabemos que somos filhos, queridos, amém? 1 João capítulo 3 verso 1 vai dizer: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Nós vimos agora no carro, e nós temos uma brincadeira sadia, porque se você não define a identidade da sua família, o mundo vai definir a identidade da sua família. E todos os dias nós afirmamos para os nossos filhos: quem você é? E eles falam: eu sou o Natan, filho de Deus. Eu sou a Sara, filha de Deus. Eu sou a Ana, filha de Deus. É o maior amor, queridos, a gente ser chamado de filho de Deus. Para pensar, sermos chamados de filhos de Deus. Tem pessoas aqui dentro que hoje vão ser curadas no seu coração com relação à paternidade. Vão voltar a sentir-se amados de novo e filhos, amém, queridos? Talvez para alguns o Dia dos Pais é um horror, porque não tem essa figura. Mas hoje Deus vai se apresentar para você nessa figura de pai. Eu botei alguns sinais de uma orfandade. Sinais de um espírito de orfandade, presta atenção. Insegurança constante sobre quem você é e o seu valor. Busca constante por aprovação de outras pessoas. Dificuldade em confiar em Deus como pai. São sinais de um espírito de orfandade. Já agora olha os sinais de uma paternidade saudável. Confia na palavra de Deus para definir quem você é. Tem uma estabilidade emocional diante das críticas ou rejeições. E tem um relacionamento de intimidade com Deus. Ou seja, o pastor Fabiano vai dizer: a identidade de filho não se conquista, se recebe. Você não precisa fazer nada para ser chamado de filho. Jesus já fez tudo por você. Você só precisa crer nele. Você não conquista a identidade. Você não tem que vir aqui mostrar que você é bom. Você não tem que vir aqui mostrar que você é superpoderoso, superpoderosa. Basta você dizer: eu creio em Jesus. E isso é suficiente para receber um selo na sua vida de filho. Segunda coisa, a paternidade de Deus nos dá propósito. Repete comigo: a paternidade nos dá identidade e a paternidade nos dá propósito. Olha o que o texto vai dizer em João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Efésios 2 verso 10 vai dizer: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, nós temos agora um propósito, queridos. Tem um homem chamado Rick Warren que escreveu, até tem um livro na nossa store chamado Uma Vida com Propósito. Ele escreveu no livro e ele vai dizer que um dos maiores problemas da humanidade não é não ter uma vida sem pais ou sem mães, mas é ter uma vida sem um propósito. Quantos de nós caminhamos às vezes e pensamos: cara, eu não sei porque eu estou fazendo isso. Eu não tenho um senso de direção. Eu não tenho um senso de missão. Ter um propósito é saber o porquê eu faço, para quem eu faço, com quem eu faço, onde eu vou chegar fazendo isso. Isso é um propósito. E a paternidade de Deus nos dá, de novo, um propósito. Olha o que o texto vai dizer em Gênesis 17. Vai falar sobre a vida de Abraão. Abraão, ele tinha o nome de Abrão, queridos. Era o pai de muitas nações, mas agora ele vai ser um pai de multidões. Ele era um pai elevado e passou a ser um pai de multidões. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. E eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei a tua descendência grandemente. Então Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás um pai
de multidões de nações. E não mais te chamará Abrão, mas de agora em diante o teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações, e eu te tornarei extremamente fecundo, e de ti sairão nações e reis, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e os teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para que eu seja o teu Deus, e o Deus de toda a tua raça, depois de ti, a ti e a tua descendência. Depois de ti eu darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, a terra de Canaã, em possessão eterna. Eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, se obedeceres a minha aliança, tu e os teus descendentes, de geração em geração. 99 anos, e ele não tinha filhos ainda, mas Deus estava dizendo para ele: você não tem filhos ainda, mas em breve será pai de uma multidão de filhos. Deus primeiro muda a identidade de Abraão, depois dá um propósito para ele, e então entrega os filhos. Tem pessoas aqui dentro que ainda não receberam filhos, mas vão receber, quando tiverem uma identidade em Deus, e um propósito em Deus, então Deus entrega filhos, amém, queridos? Estávamos num discipulado, há uns dias atrás, fiquei sabendo agora a notícia, e eu entrei na sala com os líderes, e ao entrar na sala, eu olhei para uma jovem e falei assim: você está grávida? E ela começou a rir, ela e o marido disse: não, o pastor deve estar viajando, né? Só que eu vi ela grávida. Aí ela pensou: o pastor deve estar viajando, mas vou fazer um teste. E o que aconteceu? Estava grávida. Vieram me contar agora: pastor, não é que nós estava grávido mesmo? Eu falei: eu sei, eu vi ela, mãe. Agora, se você ouvir a história deles, tu vai ver que primeiro eles se entregaram a vida para Jesus, tiveram uma identidade restaurada, começaram a ter um propósito definido na vida, e agora Deus entregou o fruto do casamento. Sabe, queridos, muitas vezes os homens e mulheres fogem das responsabilidades que Deus entrega. Pai não é quem gera, mas é quem perpetua o propósito. Gerar e não cuidar é como plantar e não comer do fruto, queridos. Os filhos vão fazer com que você colha o fruto do seu relacionamento com Deus. A promessa de Abraão, ela só viria sobre ele, o texto vai dizer, se ele perpetuasse o propósito. Diga para quem está do seu lado: as promessas vêm sobre você quando você repassa o propósito. Tu já viu quando um pai entrega algo para o filho? Ele produz algo e fala assim: eu cheguei até aqui, mas agora você vai daqui para frente. Isso é perpetuar um propósito. Toda vez que os homens falavam acerca de Deus, eles diziam: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, já não era mais só o Deus de Abraão, mas era o Deus que se apresentou para Abraão, acessou Isaque e continuou em Jacó e chegou até nós hoje. É o mesmo Deus, queridos, que continua fazendo alianças para dar identidade, para dar propósito. Só existe sucesso na sucessão. Só há sucesso na sucessão. Isso quer dizer a palavra sucesso: suceder, aquilo que vem depois de você. O papel de Abraão era comissionar os seus filhos e a sua casa para cumprirem um propósito. Olha alguns sinais de espírito de orfandade: sensação de estar perdido, sem direção na vida. Tem alguém aqui assim? Para onde eu tenho que ir? Qual o próximo passo? Viver apenas para a sobrevivência, não para uma missão. Senso de um dia após outro dia. O pessoal do Reset, eles têm uma frase, não tem? Não é do Reset, não é do, acho que é do Alcoólicos Anônimos, que fala assim: só por hoje. Não sei se é o Reset também, não falam, né? Glória a Deus, não é só por hoje, não, é para a eternidade, amém? Mas é só por hoje, é o lema do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, é só por hoje. Qual é a missão, se é só por hoje? Não, amanhã eu não sei. Não, amanhã eu sei sim, eu tenho uma missão. O texto vai dizer que Davi, quando cumpriu a missão, o Senhor o recolheu. Deus não vai recolher você sem cumprir a missão, amém, querido? Hoje Deus vai vir um senso de missão para a sua vida. Você não está aqui vagando. Até a gente canta: eu vaguei no mundo lá fora, mas agora, como é que é? Mas não encontrei o que eu tenho agora. Tu vê que eu não passo na audição mesmo, né, cara? Não dá.
nem que eu tente. Cada um com um talento, amém, queridos? A paternidade saudável, queridos, ela dá clareza do chamado, dá clareza dos talentos de Deus, dá perseverança diante das lutas, porque sabe que há um destino para ela, dá alegria em servir e cumprir a vontade de Deus. É isso que acontece, que nós temos uma missão. Quando nos perguntam por que a gente estava aqui essa semana orando, quem esteve aqui nessa madrugada aí, nessas semanas aí orando, deixa eu ver, foi bênção, não foi, queridos? Se alguém não levantou a mão, você vai falar assim: na próxima você vai estar. Pode dizer, na próxima você vai estar. Eu até brinquei, né? Lançamos o desafio de orar na madrugada, no domingo aqui. Na segunda-feira, madrugada da segunda-feira, 3 da manhã era o meu horário. Eu falei, só pode que eu sou o maior dos pecadores, cara. Parece que abriu o céu, mas uma torrente de água, que não dá para sair de casa no carro. Eu falei, Jesus amado, por que assim comigo, Senhor? Estava tão legal o clima, virou a semana inteira chovendo e frio. Pensa que alegria que era sair da cama 2h40 da manhã. E eu chegava aqui e ficava pensando, os irmãos estão tudo dormindo agora, cara. Qual o propósito? Tem que ter um propósito, Senhor. Fala comigo nesse propósito, ministra o meu coração. Levou uma semana, queridos. Essa madrugada, cheguei aqui, era 20 para as 3 da manhã. Quando foi 5h30 da manhã, tinha uma presença tamanha ali dentro. Tamanha ali dentro. Não tinha ninguém de pé, estava todo mundo no chão. Eu ouvi o gemido e o choro das pessoas em volta, querido. Tamanha presença constrangedora do Espírito Santo, dizendo assim: ei, missão cumprida. Missão cumprida. Se propôs, aí vai até o fim. Missão cumprida, amém, queridos? A pior tragédia, vai dizer Rick Warren, não é morrer, mas é viver sem um propósito. Terceiro e último ponto, queridos: a paternidade de Deus nos dá segurança eterna. Vamos lá, a paternidade de Deus nos dá identidade. De novo, a paternidade de Deus nos dá identidade. Paternidade de Deus nos dá propósito. Repita comigo, propósito. E a paternidade de Deus nos dá segurança eterna. Identidade, propósito, segurança eterna. Olha o que o texto vai dizer em João 14, verso 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quantos querem ir para a casa do pai? Na casa do pai há muitas moradas, queridos. Vai ter um espaço para você lá, amém? Um dia conta uma história, quando o pastor chegou lá no céu, lá, abriram a porta, subiu ele, eu vou aqui dar um nome hipotético lá, Dona Maria, né? Dona Maria era uma intercessora da igreja, ficava sempre na intercessão, oração, joelho dobrado, nunca tinha pego o microfone na vida, Dona Maria, sempre lá, orando, Senhor, abençoa a igreja, aviva a igreja, toca nos irmãos, cura. Aí morre o pastor, morre a Dona Maria, sobe os dois, um anjo recepciona a Dona Maria. Ô Dona Maria, seja bem-vindo, vou levar a senhora na sua morada hoje. É só uma história, tá bom? Não é uma doutrina isso, tá bom? Não vai fazer um corte na internet, pastor ensinando heresia, né? Aí diz que o anjo vai caminhando assim, começa assim, ruas de ouro, cristal, linda, aquela praça maravilhosa, que o anjo chega e fala assim: aqui, Dona Maria, logo na entrada, aqui na praça principal, a senhora tem aqui essa casa. E o pastor na porta olhando, Dona Maria, hein? Que casarão. Aí o pastor pensa, se a Dona Maria, que era só da intercessão, tem essa casa, quero ver eu então, que preguei a vida inteira, visitava a gente. O anjo disse: ô pastor Tiago, entra pastor Tiago. Tá, agora é minha vez. O anjo passa pela rua de cristal, o pastor Tiago dá uma olhada, aí ele vai e dobra numa rua agora aqui, já era de ouro, o pastor Tiago, ouro, tá, beleza. Ele vai seguindo, começa a rua, mas cadê prata? Sim, mas é onde? Aí vai para o bronze, diz: ô anjo, tu não está errando, calma pastor Tiago, vou chegar lá. Aí acaba o bronze, ferro, pedaço de pau, cascalhado, estrada de chão. Começou a descer a pirambeira, eu falei: ô anjo, vai para onde? Fica tranquilo pastor Tiago, tem um bequinho aqui, ó. Tem uma casa aqui para ti.
Pastor Tiago pergunta, por quê? O rico e Lázaro, quem sabe na sua vida, você viveu os bens, e tudo que você podia desfrutar. Dona Maria viveu os males, e tudo que a intercessão e a vida de oração podia lhe entregar. Mas a recompensa dela é essa, e a sua é essa. Mas o que importa é que todos têm uma casa, na grande morada do Senhor. Você entende, queridos? Às vezes nós estamos ansiando coisas maiores, nessa vida. Paulo vai dizer, se esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Há um propósito eterno, amém, queridos? A paternidade de Deus nos dá isso, uma segurança de eternidade. Uma segurança que na casa do Pai tem muitas moradas. Ei, vai ter muito irmão que vai surpreender você lá nas moradas, hein? Você vai olhar e vai dizer, rapaz, eu não sabia que esse aqui ia vir. E vai ter outro que você vai olhar e vai dizer, cadê o fulano aquele? Esse aí não fez o visto. Não deu. Não deu. O visto dele não autorizou ele a entrar. É aquele grupo de Mateus 7 que vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, aquele outro. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, não vos conheço. Mas vai ter um outro grupo, que ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Entra na alegria do seu Senhor. O Senhor não nega bens àqueles que o pedem, mas o Senhor não deve nada para ninguém também, amém, queridos? Romanos 8, versos 14 e 17 vai dizer, portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares, mais uma vez, atemorizados, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aleluia! Paulo está dizendo, nós somos adotados, não somos chamados à escravidão, mas à filiação por adoção. Eu quero falar um pouquinho porque que Paulo vai falar esse texto. Paulo está falando para a igreja de Roma, e você sabe como é que funcionava a adoção na época de Roma? Quando um pai tinha um filho, até o 9º dia, o pai poderia rejeitar a criança, e poderia deixar a criança na beira de uma estrada, e qualquer pessoa que passasse poderia adotar aquela criança. Na Roma antiga, no Império Antigo, havia 2 formas de direito romano de se adotar. Primeira, chamado adoptio, quando o adotado ainda estava sob a autoridade, a pátria potestas de um pai biológico. O pai biológico renuncia legalmente o seu filho, e o filho passava a estar agora sob a autoridade total do novo pai adotivo. E o segundo, adrogatio, é quando o adotado já era um homem adulto, livre e independente, mas ele dizia de cunho próprio, eu quero ser filho dele. Observa as 2 maneiras. A primeira, a criança não tinha opção, o pai rejeitava, um outro homem dizia, eu quero para mim. E a segunda, quando já era grande, dizia, eu quero ser filho dele. Então ele passava a ser filho daquela pessoa. Quais são as características importantes disso? A ruptura, presta atenção aqui, total com a família anterior. O adotado perdia todos os direitos e deveres com a família antiga, inclusive as dívidas. O adotado perdia todos os direitos, inclusive as dívidas da família antiga. 2 Coríntios 5,17 vai dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. A nova identidade agora legal, passava a ter o nome do pai adotivo,
e os direitos plenos de herança como se fosse um filho natural. Romanos 8,17 vai dizer: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uma irreversibilidade. O sistema romano de adoção dizia que era definitivo. Uma vez que o pai biológico rejeita o filho natural, o pai adotivo não pode mais rejeitar o filho adotado. O texto vai dizer, João 10:28, ninguém arrebatará das minhas mãos os que o Senhor me entregou. Ou seja, queridos, ainda que o pai natural entregue você, o pai adotivo não te deixará mais sair depois que te adotou. E o texto vai dizer que nós fomos adotados por Deus, ou seja, ninguém vai tirar você das mãos dele. Uma vez que somos filhos de Deus, sempre seremos filhos de Deus. E a adoção como honra, a adoção era feita para transmitir o nome, o título e a herança a alguém digno de confiança. Por exemplo, Augusto César foi adotado por Júlio César e assumiu o império de César, não sendo filho de Júlio, mas recebeu todos os nomes e autoridades que o Júlio César tinha na época do imperador romano. A Bíblia vai dizer que Deus, na figura de Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e humilhado. A Bíblia vai dizer que Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, queridos. O próprio Cristo recebeu uma validação dizendo, em Mateus 3, quando sai do batismo das águas, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o pai validando a atitude de um filho, dizendo, filho obediente, vai receber o nome, a herança e a autoridade do meu reino. Sabe por que o adotado é mais amado que o biológico, querido? Porque o biológico, os pais não podiam escolher se era menino, menina, se viria com os olhos verdes ou castanhos, se o cabelo seria cacheado ou liso, se seria alto ou baixo. Eles não podiam escolher. O pai biológico não pode. O que nascer, nasceu. Agora o pai adotivo não. A Bíblia vai dizer, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vocês. Ou seja, o adotado, ele é mais amado, porque o pai foi lá no meio da multidão e disse, eu quero escolher para mim, eu quero escolher para mim, eu quero escolher para mim, esse que eu vou escolher, esse que eu quero, vou escolher, esse que eu vou escolher, quero aquele lá também, vou escolher, ah, mas esse aqui não é tão legal, mas eu vou escolher também, quero escolher aquele lá, ah, mas não é tão bonito aos olhos dos homens, não tem problema, eu vou escolher, eu quero escolher, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu para vir para cá hoje, Ele que te escolheu, Ele que te chamou, ainda que as trevas digam que você não é, Ele te escolheu. Amém, queridos? Mateus 27:46 vai dizer, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Presta atenção, queridos, o pai rejeitava o filho, para que por meio do filho, ele pudesse adotar milhares e milhares de outros filhos, queridos. O reino estava mostrando que o pai estava entregando um para receber milhões de pessoas. Alguns sinais de orfandade, o medo constante do futuro e da morte, a necessidade de controlar todas as circunstâncias, a ansiedade diante das incertezas, isso é um espírito de orfandade, queridos. Mas um sinal de uma paternidade saudável, ele tem um descanso na soberania de Deus, a esperança firme na vida eterna e a capacidade de enfrentar a crise com paz. Paternidade saudável, queridos. Charles Spurgeon vai dizer,
Quando Cristo é tudo para você, nada que a vida tire poderá destruir você. Eu quero encerrar aqui contando uma história de Jonathan Edwards, um dos príncipes dos pregadores. Jonathan Edwards era um pai e um pastor, e a prioridade espiritual do seu lar não era apenas pregar para a igreja, mas também conduzir cultos domésticos diários, ensinando a palavra aos seus filhos todos os dias. Ele tirava um tempo de qualidade, mesmo sendo pastor, escritor, um líder evangelista, ele dedicava tempo para conversar individualmente e orar individualmente por cada um dos seus filhos. Ele vivia com integridade, demonstrava amor, disciplina, temor, de uma forma que os seus filhos viam coerência entre a sua fé e as suas ações. Ele não era alguém que dizia: filho, bota o cinto, mas andava sem. Ele não era alguém que dizia: filho, não mexe no celular, mas ele mexia. A fé dele era coerente com a vida dele. Agora, um biógrafo escreveu a respeito de Jonathan Edwards. Desde 1700 ele levantou aproximadamente 1.300 descendentes da família desse avivalista. Desses 1.300 descendentes, ele encontrou da história dos descendentes de Jonathan Edwards 13 presidentes de universidades, 65 professores universitários, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 oficiais militares, 100 pastores, 60 escritores, 3 senadores, 80 governadores e ministros em países estrangeiros e um vice-presidente dos Estados Unidos. Olha o poder que um filho de Deus tem sobre uma geração que pode vir depois dele. Olha o poder, querido, que pode vir sobre você nessa noite. A identidade de filho, de filha, o propósito por algo muito maior, e a certeza de uma segurança eterna, de que o dia que você partir, nenhum dos seus se perderá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé comigo, quero encerrar. Provérbios 22, verso 6 vai dizer: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando nós tivemos nosso primeiro filho, Natan, nós tivemos um propósito, fizemos o propósito juntos. Nós vamos dedicar todos os dias, incansavelmente, um tempo de orar e de ensinar a Bíblia para eles. Até os 12 anos foi o propósito. Quando ele completar 12 anos, nós vamos chamar um pastor, que vou dizer para ele, agora você me ajuda a ensinar o meu filho numa nova estação, porque por 12 anos eu cravei uma palavra no coração dele. Agora dos próximos 6 até os 18, você vai me ajudar a cravar. Agora dia 15 de março ele vai completar 12 anos, o primeiro dos 3. E eu já perguntei para ele, alguns dos discipulados, que enquanto a gente caminha nos sábados, eu e ele, eu falei: filhão, tu já tem visualizado um pastor para te ajudar a te discipular? E queridos, para minha surpresa, ele virou e falou assim: pai, eu gostaria que tu continuasse me discipulando. Eu falei: eu sei, e eu não vou deixar de te discipular. Jesus também disse isso para nós: eu não abandonarei vocês, eu estarei com vocês. Mas é necessário que outras pessoas também falem ao seu coração, coisas que o pai não vai conseguir falar, coisas que a mãe não vai conseguir falar, mas um outro homem de Deus vai poder falar ao seu coração e vai te levar um pouco mais à frente. Não há sucesso sem sucessão. Hoje Deus está chamando pessoas aqui, queridos, para reconhecer o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se tornarem filhos de Deus, filhas de Deus, e o espírito de orfandade ser retirado da sua vida, e o espírito de adoção, na qual você vai poder clamar: Abba, Pai, vai acessar o seu coração de uma vez por todas. As crises desse mundo
Paulo vai dizer: não hão de se comparar com a glória que há de vir. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que podemos receber ao dizer sim a Jesus. Eu quero orar com você, se você puder fechar os seus olhos e sonde seu coração agora. Veja se você não é afetado por um espírito de orfandade com frequência, aonde vai colocar em você insegurança, medo do futuro, necessidade de controlar todas as coisas, ansiedade ante as incertezas, aonde esse espírito muitas vezes dá uma sensação de estar perdido, sem direção na vida, vivendo apenas para a sobrevivência, em constantes comparações com os outros, uma insegurança constante do seu valor, de quem você é, e uma busca por aprovação dos outros, e uma dificuldade de confiar em Deus como Pai. Se isso fala ao seu coração, nós vamos adorar uma canção, você vai orar, e depois eu vou te chamar aqui para frente para nós orarmos. Faça isso agora, ore ao Senhor.